Eleições 2024. Podcast Os Notáveis apresenta entrevista com os candidatos a prefeito de Brasília de Minas. A apresentação: Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues aqui do podcast Os Notáveis e como eu havia anunciado, o podcast Os Notáveis vai apresentar aqui, exibir aqui, durante esses dias, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brasília de Minas. E hoje eu recebo aqui, com grata honra, mais um candidato a prefeito do município de Brasília de Minas, o Eduardo Gaia. Ele é do Partido Solidariedade e PL. E a partir do momento que eu acionar aqui o cronômetro, nós teremos 1 hora de entrevista. Esse é um dos fatores que eu sempre quis mencionar e faço questão de mencionar. 1 hora é o tempo igualitário para todos os candidatos, tá certo? E lembrando, mais uma vez, são entrevistas sem edição e sem corte. A partir deste momento, não temos corte nem edição. Eu vou acionar aqui o cronômetro, Eduardo Gaia já está acompanhando. E seja bem-vindo ao podcast, Eduardo. Eu gostaria que você cumprimentasse e se apresentasse aos nossos telespectadores. Boa tarde a todos brasileiros, meu povo, meus conterrâneos queridos. Aqui é o professor Eduardo Alves de Almeida, conhecido popularmente como Eduardo Gaia. Sou natural de Brasília de Minas, tenho 54 anos, tenho curso em Tecnoagrícola, Contabilidade, Magistério, Prótese Odontológica, professor licenciado em Química, Física, Matemática, pós-graduado em Meio Ambiente, tenho curso também em Biblioteconomia e pós em Supervisão e Inspeção. Sou filho de Dona Maria Gaia, com muita honra, mulher guerreira que criou sozinha, com a força iluminada de Deus, 5 filhos. Eu sou o mais novo dessa geração. Eduardo, eu vou começar te perguntando o seguinte: o que te motivou a se candidatar a prefeito de Brasília de Minas? O motivo maior, porque quando adentramos numa escola que era conhecido como taxado popularmente como uma das piores de Brasília de Minas, e vimos que conseguimos, através do cuidado com as famílias, e que realmente a educação, ela sim transforma as pessoas. Com isso, nós começamos a acreditar que poderíamos também ser um gestor do município de Brasília de Minas, que no ponto de vista da população tem mais de 34 anos que eu voto. E desses 34 anos, Brasília de Minas ela está monopolizada em um grupo político. Esse grupo político vai lá, vem cá, vai lá, tá igual um vai e vem. E, no entanto, virou aquela questão de prefeito, eles assumem para governar 4 anos. Mas, infelizmente, está 3 por 1, ou seja, 3 anos para atender o grupo e apenas 1 ano para governar para o povo e pelo povo. O tempo é muito pouco. Não critico nenhum dos nossos administradores, que em sua maioria foram doutores, mas, infelizmente, o grupo político acaba com a nossa cidade. E isso me instigou, me incentivou a gente a enfrentar essa nossa caminhada que aqui estamos. Você mencionou a questão da escola, você foi diretor da Escola Estadual Adelaide Medeiros. Como a sua experiência como diretor da escola o preparou para ser prefeito, caso seja eleito? Isso. A gestão escolar, ela é muito mais difícil, muito mais complicada do que a gestão administrativa municipal. Uma vez que os recursos dentro de uma escola, eles já vêm predestinados através de termos de compromisso que a escola firma através da Caixa Escolar,
que firme esses termos de compromisso, que são termos que, no caso, eles são direcionados para um determinado fim. Citar um exemplo aqui. Termo de manutenção e custeio. Esse termo é para manter a escola, o pedagógico, material de limpeza. Termo de merenda, só para merenda. Então, uma escola não tem recurso, e aí nós tivemos que usar da nossa criatividade, e a criatividade como administrador. Eu já vinha vindo, de Pirapora, passei por vice-direção, passei por direção escolar também, onde nós tínhamos uma escola com 150 alunos, deixamos com 800, um legado também bem semelhante aqui em Brasília de Minas, e a nossa escola que começamos numa caminhada apenas com 150 alunos. O que mais me motivou é porque a gente percebeu que tem uma capacidade de escutar o povo e uma capacidade também de sensibilizar com o sofrimento do povo, dos pais, das famílias, dos alunos. Então, isso é o que mais me motiva na gestão, e é o que nós iremos fazer. E a facilidade que nós temos em trabalhar em equipe. É o mais importante na gestão política, é o trabalho em equipe, deliberando e monitorando. Então, na sua opinião, diante da experiência que adquiriu como diretor, você se sente então preparado para assumir o cargo maior, que é ser prefeito? Isso. A prefeitura, gente, para nós vai ser muito mais fácil de administrar, porque nós não entramos com o grupo político, nós estamos entrando com o povo, para o povo e pelo povo. Assim, iremos ter nossos secretários técnicos, nossas assessorias, e quando, infelizmente, falhar, não estiver agradando, nós temos a autonomia de trocar. Eduardo, você falou sobre a questão de grupo, um monopólio e tal. Você, então, se considera uma terceira via? Que as pessoas têm falado, tem que ter uma terceira via. Você se considera essa terceira via? Quando a gente diz terceira via, eu penso na questão que o processo ele é democrático. Certo. Então, o que me habilitou a ser candidato a prefeito de Brasília e de Minas foi ter um partido e passar por uma convenção, fazer os trâmites legais, e nós estamos para uma disputa democrática. Assim eu vejo, é o povo que vai escolher. Eu sempre falo, Patrick, que na urna, nós eleitores, nós temos que ter um exame de consciência. É você e a urna, você vai apertar apenas 2 números e confirmar. E aí você tem que fazer um autoexame. E pelo que eu estou vendo, não temos via, temos 3 candidatos aparentemente, ou pode ter até mais. Mas no momento a gente vê falar no ex-prefeito, no atual e no Eduardo Gaia. Se tá bom, gente, mantém. Se quer o retorno, vote, mas se quer a renovação, se quer o diferente, se quer a vontade de fazer para o povo, é o que nós vamos mostrar durante os 45 dias de campanha, vote no Eduardo Gaia. Nós falamos aqui a respeito de educação, diretor da escola, você se apresentou falando sobre uma gestão ali na escola Adelaide Medeiros, e eu te pergunto, Eduardo, diante disso, quais são suas propostas para a educação e os servidores da educação aqui em Brasília de Minas? Eu me sinto muito confortado em estar falando de educação, que é um assunto que eu conheço nada mais, nada menos do que mais de 30 anos de experiência. Primeiro, vou falar só alguns itens aqui, porque nós temos muitos. Mas, primeiramente, gente, nós temos que agradar quem trabalha diretamente com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças especiais.
E neste caso nós temos que colocar e desengavetar da prefeitura, chamar o planejamento e vamos verificar por que a prefeitura não paga o piso. O mais importante é o servidor estar feliz. Vamos pagar o piso nacional para os professores, colocar em prática. O que é importante também? A visão da escola para o aluno. O aluno, ao entrar dentro da escola, ele tem que sentir que a escola oferta para ele mais oportunidades do que ele tem em casa. Então, a escola tem que ser um lugar acolhedor, um lugar que eu amo, né? Que é muita planta, muito jardim, o meio ambiente está lá assim, bem em destaque. É uma educação integral, porque hoje nós sabemos que os pais das nossas crianças, principalmente a parte que a prefeitura assume, que é a pré-escolar até o 9º ano, né, que assim tem até o 6º ano, que é obrigatório. Então, a gente percebe, Patrick, que muitas dessas crianças, os pais têm que trabalhar, e aí, quanto mais tempo a criança fica na escola, para mim, acredito que eles aprendem mais e mais. E a educação vai ser integral, será os olhos do professor Eduardo. Todas as nossas escolas municipais terão a escola em tempo integral. É importante reformarmos e unificarmos as cores que vamos utilizar, cores agradáveis, né, estudada com o arquiteto para reforma de todas as nossas escolas municipais, creche, e que também o importante é que a creche Dona Santinha ela seja imediatamente utilizada, porque muitas crianças estão ficando de fora da creche e muitos pais estão perdendo até o emprego porque tem que cuidar da criança. Só te interrompendo rapidinho aqui, Eduardo, antes de você prosseguir, você falou sobre a questão do pagamento do piso aos servidores da educação. Você não vê dificuldade para conseguir pagar esse piso? Você vê facilidade? Eu acho que o piso, para mim, como eu digo você, é muito fácil, só depende da boa vontade, porque o dinheiro vem do MEC. E o governo federal, quando a prefeitura não tem condições, ele faz a complementação. É falta de interesse, porque nós temos um exemplo que Luislândia é menor do que Brasília de Minas e paga o piso, né? Pode dar continuidade. Certo. Nós temos também a educação especial, gente, que eu amo, porque nós temos que parar com essa discriminação. A educação especial, ela tem que ser vista como oportunidade para aquelas crianças que nós temos que agradecer a Deus por nós não sermos especiais. E aquela criança, ela precisa de socializar, ela também tem direito à educação. Além da educação especial, com professores e profissionais da área para poder dar suporte àquelas crianças, pagando também de acordo com cada categoria, além de fazer também a escola acessível àquelas crianças. Nós temos que elaborar critérios justos para contratação temporária. Tem um concurso, deu posse, mas tem sempre contratação temporária. Aquele servidor que tira férias prêmios ou férias, e ele merece, né? E substitua, a criança não pode ficar sem um atendimento. Então vamos pôr critérios que sejam realmente acessíveis a todos, de oportunismo. Não aquele emprego debaixo das panelinhas, fulano votou em mim ou não votou, não. Tem que ser critérios justos. Eu tenho uma coisa, né, aonde eu passei nas gestões que tive, que é a questão, o Eduardo é bom, mas ele é justo. Nós temos também que ofertar e oportunizar às crianças, principalmente de creche, todo o material pedagógico. Temos que dar a mochila, o uniforme, porque existe recurso para isso e também está dentro das metas da educação. Temos também que
ofertar o transporte escolar, que é de responsabilidade do município, para aqueles alunos que residem na zona rural. Eu sou contra, Eduardo Gaia, pegar determinado recurso, fazer um asfalto onde já tem calçamento e, no entanto, uma estrada de 2 quilômetros a gente não consegue abrir. Por que não abre essa estrada de 2 quilômetros? Nós temos hoje, Patrick, e já vem de anos isso, sendo que o governo do estado manda o recurso destinado ao transporte escolar, baseado em cálculos e planilhas de quilometragem. Então, hoje, é muito fácil a criança ter o transporte escolar, só depende dos cálculos. Então, temos que colocar pessoas técnicas que queiram trabalhar e que gostem das nossas crianças, que amam a educação, para poder pegar a criança na porta da casa dele. Nós temos 8 crianças que saem às 6 horas da manhã e chegam em casa 10 horas da noite. E, para fechar, né, nós temos também que dar uma assistência a várias crianças, assistência, no caso também oftalmológica, odontológica e psicológica, inclusive estendendo a determinados pais, porque muitas vezes a criança é normal, mas o pai tem um problema, então a gente tem que dar esse suporte, e é dentro da escola. A escola é o lugar onde todas as políticas públicas devem e podem ser aplicadas. A gente está falando sobre educação aqui, vou passar para outro tema, mas ao longo aqui da nossa entrevista a gente pode voltar também na questão da educação, tá bom, Eduardo? Tranquilo. Vamos falar sobre um assunto também muito importante, que é um dos pilares da sociedade, que é saúde. Eu gostaria que você falasse quais são suas principais propostas para a saúde de Brasília e de Minas, e já coloco outra pergunta aqui. É muito falado e conhecido que o Hospital Municipal Senhora Santana tem muitos problemas. Isso. Você tem alguma ideia para sanar esses problemas? Fala então suas propostas para a saúde de Brasília e de Minas. Muito bem, Patrick. Primeiramente, gente, tudo que nós colocamos em nosso plano em relação à saúde foi consultado e estudado e analisado com um grupo de pessoas técnicas, uma vez que eu sou professor. Mas a vontade nossa é de melhoria, principalmente na saúde. Por isso, algumas colocações de ações e propostas que iremos fazer são estudadas e foram, assim, juntamente com uma equipe, né? E a primeira coisa, na saúde também, é o plano de carreira. Plano de carreira para os servidores que já são aprovados em lei. Porque o servidor feliz, ele produz muito mais, ele não adoece, porque ele sabe que no final do mês ele está sendo valorizado financeiramente. Além do piso, temos que ter também o plano de carreira para esses servidores, e principalmente aqueles que trabalham com alta periculosidade, deve ter também, né, o apoio. E eu digo vocês, nós iremos dividir Brasília de Minas em 4 polos. Região 1, Andu. Região 2, Alto Claro. 3, Centro. E 4, Botelho, de acordo com o mapa. Depois nós vamos estar apresentando a vocês como é que isso vai funcionar na prática. É só uma teoria aqui para tentar explicar. Como vamos desafogar o Hospital Nossa Senhora Santana? Cada região dessa, nós vamos pegar ou um PSF ou construir uma unidade básica de saúde. Porque o nosso hospital, gente, ele atende várias cidades. O atendimento primário, ele deve ser atendido em uma unidade básica dessa. Consequentemente, temos também que organizar para que a unidade central ela seja lá com o médico 24 horas. Vou citar um exemplo. Você quebra o braço, você vai para onde? Para o hospital.
tem uma dor de estômago, hospital. E aí, o que acontece? Quando for nesse caso, já vai para a unidade de saúde. Lá, alguns vão falar, mas não precisa ter tamanha qualidade, né? Uma unidade básica de saúde com uma ambulância e pelo menos uns 5 cômodos, um banheiro, dá para atender o povo. Quando a pessoa quebrar um braço, tem um médico, pelo menos um médico, um enfermeiro e um técnico para ajudar. Só sai de lá para ir para casa, ou caso a pessoa tem que ser encaminhada, mas aí já vai para a internação. Então a gente desafoga o hospital, porque essas cidades vizinhas, elas não têm esse problema de saúde igual Brasília de Minas tem. Porque primeiro faz o atendimento primário lá, só vem para Brasília de Minas se não tiver jeito, ou seja, se for caso de internação. Então é por isso que a gente fica lá a desejar. E muitas vezes eu fico com dó do servidor público, que quando ele é sobrecarregado, ninguém tem sangue de barata. Ele não aguenta, ele fica nervoso e às vezes acaba maltratando o paciente. Infelizmente, a lei não dá amparo a isso. Ele pode ser, responder e passar por um processo administrativo até ser dispensado. Mas as circunstâncias às vezes causam isso, então muitos também adoecem, né? Tem que passar por um psicólogo, adoece pelo excesso de trabalho. Outra coisa interessante, nós temos que dar ao hospital, às unidades de saúde, todos os órgãos que envolvem a questão da saúde, uma visão mais bonita. Para quando o paciente chegar e falar, nossa, olha como está bonito, tem estacionamento, tem iluminação, muito arborizada, muita planta, muito jardim, tanto por dentro como por fora. Temos que trocar esses equipamentos ultrapassados. Se for possível reformar, bom, se não for, tem que fazer leilão e fazer a substituição imediata, porque dinheiro para a saúde tem. A gente só vê dia a dia caiu 1 milhão em conta, mas nunca vimos prestar conta desse dinheiro. E outra coisa interessante também, campanhas de vacinação envolvendo as escolas, para desafogar os PSF, leva até as escolas, aqueles profissionais, para vacinarem as crianças. Por isso que eu falo. Você acha que dá para fazer esse trabalho em conjunto, educação, saúde, caminhão junto? Demais. Inclusive, eu sempre falo, a escola é o lugar que se pode aplicar todo tipo de política pública. Desde assistência social, saúde, lazer. É muito falado, Eduardo, há um tempo atrás se falou em terceirizar o hospital. Você é a favor dessa ideia? Você acha que é realmente impossível gerir aquele local? Olha, para mim, se terceirizar o hospital é interesse para enriquecer alguém. O hospital é do povo, gente. Foi o doutor Zé Braga que correu atrás como deputado e deixou para nós. Aquilo é nosso. Jamais podemos. O que tem que acabar é com a, entre aspas, chamada máfia. Ou seja, vamos fazer um trabalho direcionado com a transparência. O médico tem plantão, coloca um ponto eletrônico para que ele assine a hora de sair, assine a hora de retornar para casa. Vamos monitorar a recepção com câmeras e principalmente, sabe, Patrick, eu aposto muito quando tem a mudança, que as pessoas entendam que o gestor, ele quer que trate o povo com carinho, com urbanidade, sem burocracia, e para isso nós temos também que fazer capacitações para todos os servidores. Você tem mais alguma coisa para complementar? Só para acrescentar também, é muito importante também a gente olhar o lado da saúde mental, porque a doença mental, ela é triste. Ai da pessoa que pega uma depressão. Eu vejo isso muito acontecendo nas nossas escolas. Então o município tem que estar preparado, além da saúde mental também, fazer um CAPS, onde as pessoas
vão ser assistidas realmente e têm vontade de permanecer lá. Já que a gente está falando de saúde, eu ia fazer essa pergunta lá na frente, eu vou já antecipar aqui. Eu recebo aqui, Eduardo, muitas mães e também pessoas com espectro autista. E o que as mães falam, e até mesmo os autistas falam, é que aqui em Brasília de Minas não tem um apoio assim, específico a eles. Quais são seus planos, seus projetos para dar um apoio aos autistas e também para as mães deles, que são ali pessoas que estão bem no dia a dia, convivendo com eles? Primeiramente, eu acho que para as mães a gente tem que ter mesmo um apoio psicológico, um suporte para buscar aquele aluno de acordo com o grau, né? E também o sistema educacional, ele tem que ser adaptado com acessibilidade aos alunos, a essas crianças que sofrem esse transtorno. Porque a educação, como eu falo, ela transforma. Em nossa escola, por exemplo, nós temos vários alunos autistas que chegaram lá que nem falavam. Mas quando o professor, realmente tem que ter professor especializado, gente. É professor de apoio mesmo que tem que chamar. O cargo é esse. Ele consegue muito bem fazer esse trabalho. Ele cuida da criança como se fosse, Patrick, um filho dele. Eu tenho exemplo de professores que vão até a casa das mães, almoçam. Então, o que falta agora é o quê? É um apoio psicológico. É um profissional mesmo para ajudar tanto a escola quanto a família a lidar com esse problema. Vamos falar sobre desenvolvimento econômico local? Eu gostaria de saber quais são as suas ideias para fomentar o desenvolvimento econômico local aqui em Brasília de Minas. Certinho. A agricultura daqui e pecuária e comércio é o que desenvolve a nossa cidade. Nós já sabemos que em Brasília de Minas não temos condições de ter determinado tipo de fábrica, né? Podemos até ter fabriquetas, já me falaram em fabriquetas de mandioca, mas não saiu do papel. Então, é o agronegócio, é o comércio. Então, o que nós temos que fazer para mobilizar, né? A gente sabe, por exemplo, que quando é época de festa, o povo quer comprar uma roupa mais bonita, movimenta o comércio local, as lojas, os restaurantes, os bares. Então, eu acho que Brasília de Minas ela tem que tornar uma cidade mais cultural, com mais eventos, né? Não precisa ser grandiosos eventos, mas, por exemplo, resgatar umas festas juninas, como nós fizemos, e hoje nós percebemos que tem gente da região do Andu que vem só para esse arraiá que nós criamos. Nós temos também que aproveitar os produtos do Cerrado que temos, implantar aqui em Brasília de Minas uma cooperativa do Cerrado, para que aqueles produtos, por exemplo, o piqui nosso não precisa sair de Brasília de Minas. Para que ele sai daqui para ir lá para Goiânia, Goiás? Ele tem que ficar aqui, ser aproveitado aqui. Japão Vá desenvolveu muito quando implantou a festa do biscoito, e hoje lá, né, a venda do biscoito lá, assim, quase toda casa tem. E a agricultura familiar também é muito importante. A gente dá um suporte com técnicos, né? E também através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Melhorando também as estradas, mas não é só passar uma patrola, temos que cascalhar as principais vias vicinais para que o produto chegue aqui. Tem que dar suporte também aos produtores para possíveis empréstimos subsidiados com parceria prefeitura e pequeno produtor. Porque o que nós temos aqui é isso. E temos que brigar por essa região quente que é, para implantar. Aqui já tem algumas usinas, né, dessas placas solares. Vamos implantar mais. Isso é uma renda para quem está alugando o terreno e para quem está fazendo a manutenção. Então, vamos aproveitar isso. Vamos fazer um picolé que seja de Murici, né? Vamos também ter que investir. Por exemplo, o nosso piqui, a gente sabe que está acabando, né?
hoje é proibido por lei arrancar, mas também não está repondo os que estão morrendo. Então a gente tem que investir no pequeno. É sair da zona de conforto e ir até o produtor, e até o pequeno agricultor, ver o que ele está faltando. Vamos tentar abrir poços artesianos, vamos tentar colocar caixas d'água que na época da chuva possa coletar mais água para que ele possa manter ali, por exemplo, uma cultura de pimentão, de alho e por aí. É a pequena agricultura mesmo. Você falou que nós não temos fábricas, fabriquetas, mas você tem alguma ideia para atrair investimentos, empresas aqui para a cidade de Brasília de Minas, Eduardo? Brasília de Minas hoje é uma cidade muito quente. Então a gente sabe que o sol aqui é a maior riqueza nossa e o que mais nos prejudica também. Então a ideia é trazer esses fabricantes dessas placas solares para que venham à nossa cidade, que a gente possa sentar, Câmara Municipal e Prefeitura, e elaborar um plano diretor para facilitar essas pequenas indústrias estarem vindo para Brasília de Minas, mas aqui a gente sabe que tem que ser pequenas mesmo, que não temos condições, porque qualquer indústria, gente, ela precisa de água, nós não temos. Então, o primeiro passo para atrair indústrias é brigar junto ao governo do estado, junto aos deputados que vêm aqui de 4 em 4 anos pegar os votos e junto principalmente à população. Vamos fazer um movimento para que Brasília de Minas tenha aqui a água do Rio São Francisco, que já está a bifurcação, em Coração de Jesus é fácil para chegar aqui. Então vamos brigar, né? Vamos brigar por isso, que aí facilita bastante a chegada das empresas. Eduardo, Brasília de Minas hoje, se tratando de trânsito, já não é mais a mesma do passado, né? O fluxo praticamente quase que dobrou ali, principalmente no centro da cidade. Você tem alguma ideia de como resolver o trânsito? Muito se fala, tem algumas pessoas que falam, tem que colocar semáforo. Qual os seus projetos para resolver a questão do trânsito de Brasília de Minas? A questão do trânsito, que é a questão de urbanização. Então nós temos que ter pessoas técnicas, engenheiros de trânsito dentro da prefeitura, com parceria com a Polícia Militar, para que possamos refazer essa estrutura do trânsito de Brasília de Minas. Qual rua só sobe, qual rua só desce, qual rua é de mão dupla. Temos que pôr também, gente, mas não é uma tintazinha, não. As marcas, né? Tanto como a placa visual no piso, como também pendurada. Temos que fazer também. Eu não sou muito a favor dos quebra-mola, eu sou mais a favor de uma educação de trânsito. Como eu sempre falo, a escola é o caminho para todas as políticas públicas. Parceria, vamos criar a Guarda Mirim para poder ajudar no trânsito também. E a Guarda Municipal é um sonho nosso, porque o nosso patrimônio tem que ser cuidado, tem que ser resguardado. É necessário, dentro da urbanização e da administração, termos aqui em Brasília de Minas, né, uma guarda municipal. A gente fala de segurança, fala de saúde, educação, e eu gostaria que você falasse como você pretende lidar com a questão de segurança pública, caso seja eleito. Tá. Segurança pública, ela é muito importante, né? Por quê? Porque nós temos hoje, né? Passamos as escolas, por exemplo, vou citar um exemplo, passou por um problema de ameaças, né? E nesse problema, o que aconteceu? É uma segurança pública também. Nós tivemos que criar até um grupo de segurança pública envolvendo-se escola, envolvendo-se a Polícia Militar, governo. Na nossa escola, por exemplo, nós implementamos portões eletrônicos, implementamos também a questão de monitoramento por câmaras. Então, Brasília de Minas, hoje, é um sonho nosso. Nós temos poucas praças. Reformar todas as praças e segurança pública. Vamos implantar lá câmaras de segurança, né? Nós temos também que
ter mais psicólogos, mais ação social, onde vai ajudar com políticas públicas e essa questão do jovem, que hoje nosso jovem está indo para o caminho das drogas e estão ficando revoltados, e aí também causa a questão, né, de violência. É diminuindo a violência, é aumentando e oferecendo uma educação de qualidade, a gente consegue também. Toda vez eu vou repetir isso, eu bato na tecla, a educação está ligada com todas as áreas de administração pública. Valorizou a educação, a cidade vai bem. A gente tem falado aqui sobre saúde, educação e acabamos de falar sobre segurança pública. Eduardo, a nossa cidade ela é um berço de artistas, né? E em diversas áreas, eu posso até citar aqui música, literatura, artes cênicas. E o que você tem de projetos para a valorização da cultura de Brasília e de Minas? E já te adianto uma outra pergunta. Você tem planos, projetos, ideias para voltar ao tão sonhado Carnaval de Brasília e de Minas? Inclusive, eu quero até sair na Jacarezinho. Eu amo a cultura. Toda vida eu prego que a educação só anda bem se tiver o esporte, o lazer, a cultura. A arte, de qualquer maneira, de sua forma de expressão. Os nossos cantores da terra, que antigamente faziam showzinhos de barzinho, hoje não fazem mais, né? Até por falta de um som pequeno que a prefeitura pode ter e a Secretaria de Cultura, e sim montar esse som e retirar os nossos artistas. Quantos artistas tem aqui? Temos que valorizar os distritos, implantando nele e valorizando essas feirinhas locais, onde o artista tem a oportunidade de sentar, pôr sua música. As escolas de samba, gente, elas têm uma dívida de promessa de ex-prefeitos que ofereceram e na hora não cumpriram. Então eu falo porque eu sou da Jacarezinho, né? Como nós temos a Abramoc, que é uma coisa que a Abramoc fez, que eu amo. Brasilinha bonita e gostosa. Nós temos que fazer e trazer o nosso carnaval. O que acabou o carnaval foi a disputa. E nós vamos retornar à disputa. Vamos sentar com as nossas escolas de sambas e vamos propor a ela. A prefeitura vai ajudar a liquidar a dívida. Vamos atrás de verbas parlamentares. Vocês terão também a oportunidade da festa da cidade, de montar a barraca da Jacaré, montar a barraca da Abramoc e de outras escolas, se caso queiram vir também, né? Como tinha a mocidade, eu não sei que situação vai ficar. E vamos levantar o nosso carnaval, vamos incentivar os blocos carnavalescos, as quadrilhas, a época melhor e mais gostosa de Brasília e de Minas, Patrick. É a época que eu só vejo você também, assim, participando, né, como até locutor. É a época de maio até meados de agosto, onde nós temos os nossos forrós, nossos arraiás, né, de cada associação. Temos que valorizar isso. Temos que melhorar uma estrada onde vai ter um arraiá, para o povo não estar reclamando de muita poeira. Porque, além da cultura, é um momento onde muitas associações conseguem angariar um dinheirinho para poder, né, melhorias para os associados ali do seu entorno. Outra coisa muito interessante é que nós vamos incentivar nessa parte cultural os barraqueiros que aqui tem, dono de bares, para que montem a associação e que essa associação possa gerir a festa da cidade. Lá ela vai organizar como que vai funcionar as barracas, como que vai ser os preços. Então é essa associação que vai decidir. Então a prefeitura, não existe prefeitura com fins lucrativos. Então nós temos que ter o fim. O fim é o povo, é agradar o povo, né? Retornar a festa de debutante, que aqui tem anos que não tem, que era o momento que vinha um artista da Globo, ou do SBT, ou de qualquer outra rede, que vinha para cá. Não temos mais.
Assim como eu te perguntei sobre a questão do piso, você disse que não vê dificuldade. Você também não vê dificuldade em retornar esse carnaval? Porque o que é falado é que é uma coisa quase que impossível. Existe essa facilidade, Eduardo? Quando o homem quer, o mundo conspira a seu favor. É porque eu quero só explicar aqui, para quem é mais jovem aí, Brasília de Minas já teve um carnaval que foi considerado um dos melhores do norte de Minas, e é o carnaval com as escolas, as tradicionais escolas de samba. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Você vê facilidade para voltar a esse carnaval? Certo. Patrick, antes de eu responder, eu faço também uma pergunta a você. Você tem acompanhado o nosso quarto arraial? Não existia esse arraial aqui. Então não tinha cultura. Implantamos. Quando a coisa é feita para o povo e pelo povo, com transparência, chamando as escolas, conversando, mas não jogar, eu quero fazer só por fazer. Não, aí não dá certo. Mas para fazer efetivamente, desde um planejamento, organização das diretorias, até a prática. Como que a gente pode também fazer com que os nossos jovens adolescentes passem a retornar à vontade de torcer por uma escola ou participar? Acontece que a gente pode entrar pelo canal também da educação, levando pessoas, filmagens e fazendo um movimento dentro da escola para que as pessoas conheçam. Talvez seu avô saiu, pegando depoimento e fazendo uma mobilização. Desde que seja bem planejado, organizado, transparente e com a participação da administração, dando suporte, sim, resgatamos o carnaval. O primeiro não vai ser lá aquelas coisas, mas a pessoa vai vindo. Quando tiver o quarto carnaval de retorno, você vai ver a diferença. Então sempre, quando se cria uma coisa, ela começa devagar. Depois vamos ter que fazer avaliações para poder ver onde é que teve a falha, onde é que teve os acertos e vão melhorando. Anteriormente você falou sobre questão de estradas, sobre recuperação de estradas, melhoramento. Quais são os seus principais planos para infraestrutura e transporte público no município? Certo. A infraestrutura, né, quando você fala transporte público, infraestrutura, a gente até no nosso plano vai estar como infraestrutura, administração, obras. Então, o que a gente tem que fazer? Em questão de transporte público, a gente tenta, e está lá no plano nós vamos tentar, com uma empresa, criar, né, vou dizer você que vai ser muitos, mas vamos tentar implantar ônibus aqui com parcerias de já empresas que têm, onde o transporte para o estudante e para o idoso, nós vamos ter que adotar uma carteirinha municipal de estudante e ele vai ser gratuito. Hoje o transporte urbano de Pirapora, ele é gratuito, quem paga tudo é a prefeitura. Então, temos condições. Não precisa ser 10 ônibus, mas um saindo da região do Andu até o centro, talvez 3 vezes ao dia, um saindo da região do Alto Claro e um saindo da região aqui do estádio, né? E que possa rodar a cidade fazendo um circuito onde tem que ser calculado, sentado com técnicos e feito esse custo-benefício, para que possa ter o acesso gratuito ao jovem, ao idoso e ao estudante. E os demais membros da comunidade que é necessário, aí acabam, né, tendo que pagar uma certa passagenzinha aí. Também é necessário, nessa parte que você falou de transporte, infraestrutura, melhorar as estradas rurais, melhorar essas nossas ruas que são todas esburacadas. Eu não sei que você chegou a ver, eles fizeram um asfalto ali no bairro Botelho, um carro deslizou e tombou. Então, assim, tem que fazer bem feito. Quando a gente se faz uma obra pública para o povo, a gente sabe que o mais difícil é fazer, mas se fizer bem feito, com a qualidade técnica, com o estudo feito, né, o que vai
trafegar ali naquela determinada via, naquela determinada rua. E tem que ter também, ele vai ter uma durabilidade maior. Quando você faz, eu não sou engenheiro, mas você pode consultar qualquer engenheiro. Quando você pega um calçamento que coloca o asfalto nele, infelizmente, ali 4 anos, aquelas pedras elas vão trepidando e vai rachando o asfalto todinho. Então aí, né, é complicado. Nós temos também um sonho, é transformar a tão chamada rodoviária, que é calcanhar de vários prefeitos, né, desde 3 administrações aí reformando essa rodoviária. E essa rodoviária, ela não pode mais ficar ali no centro, que é um cartão postal. A gente vai transformar a rodoviária em um shopping popular, com estacionamento, porque hoje em Brasília de Minas, pela estrutura antiga dela e a quantidade de habitantes que tem, de veículos, né, a gente não tem um estacionamento aqui no centro. Já que você tocou na questão da rodoviária, eu ia fazer essa pergunta, já vou aproveitar o gancho. Período chuvoso, todo mundo é de conhecimento de todos, que ali tem um alagamento que praticamente a vida inteira não conseguiram resolver. De que forma que você pode resolver o problema do alagamento ali da rodoviária, sendo que, tendo em vista, você está falando que no seu plano é construir um shopping. Você acha que com a construção desse shopping ali não teria que primeiro resolver esse problema do alagamento da rodoviária? Qualquer problema de infraestrutura urbana tem que ser contratado um engenheiro que entenda realmente e escutar. Não é o prefeito ir lá e reformar para depois alagar. Nós em Brasília de Minas, nós temos as chamadas chuvas de verão. O que são as chuvas de verão? Aquela chuva que vem rápido, alaga, mas daqui a pouco também ela escoa. Então o sistema ali é um sistema de galeria que tem que ser feito. Vai gastar um pouquinho de dinheiro, né? E essa galeria tem que ser feita para poder receber esse quantitativo do água e escoar o mais rápido possível. Nós sabemos que a rodoviária está na parte mais baixa de Brasília de Minas, com Brasília de Minas cheia de altos e baixos, a água, a tendência é escoar todo para lá. Então, e tem que ser feito também um trabalho desde lá do Dona Heloína, do Dona Joaquina, para ir desviando essa quantidade de água que vai chegar até a rodoviária. Aí já vai melhorando. Mas eu particularmente digo para você, eu não sou técnico, mas nós vamos pôr pessoa técnica e vai falar assim, porque o prefeito, a prefeitura tem dinheiro. Se o prefeito falar assim, eu quero que resolva o problema da rodoviária, é só ele pôr gente competente, usar na transparência e o gasto do dinheiro público para o povo. Eu vou adiantar o outro assunto aqui, outro tema, Eduardo. Nós já estamos com 46 minutos de entrevista. Eu gostaria de saber de você como você pretende lidar com nepotismo e corrupção na administração pública. Olha, só de não termos o grupo político já vai melhorar muito bem isso. E a gente tem que ter um jurídico, né, que auxilia o prefeito, que vai governar com transparência, porque isso aqui em Brasília de Minas é um caos. Existem até casos de troca, né? Põe meu parente lá em Luislândia, traz um parente do prefeito, põe aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o dinheiro é do povo, né? Se quer trabalhar na prefeitura, gente, vão fazer o concurso, tá aí, ó, estudem, agora é a hora, porque o Eduardo Gaia, se foram feitos os concursos para 300 pessoas, ele vai chamar as 300, porque eu não quero responder por isso e ficar enfrentando. O nosso sonho é eu entrar na prefeitura, quando sairmos, não quero nenhum oficial de justiça batendo na minha porta lá. Então, o nepotismo é quando a pessoa quer governar para o povo, aí não tem como dar oportunidade. Porque na minha família eu já falei, quer trabalhar, vai estudar e fazer um concurso. Foi dessa maneira que minha mãe me ensinou. Nós entramos na escola pela porta da frente. E quem for entrar pela prefeitura, não adianta. Porque isso é o prefeito, se você não quiser, não aceita, pronto. Não pode, não pode. Ou seja, o que é legal e justo, nós vamos fazer. É uma coisa simples de resolver.
De que maneira você pretende garantir a eficiência e a eficácia dos serviços públicos no município de Brasília de Minas, sendo eleito? É um dos pilares, né, que marca aí na Constituição. Então, eficiência é, primeiro, essa sobrecarga que o servidor passa já causa muito isso. Então, a gente tem que chamar o servidor, conscientizar ele que ele estar ali recebendo um salário e que ele tem um estatuto do servidor tanto amparado pela Constituição, quanto também o estatuto municipal, que a gente pode estar reestruturando esse estatuto, e que ele está para servir o povo. Então, a partir desse momento, né, que ele também não pode ser humilhado, porque ele é amparado, desrespeito, desacato a um servidor público, é pena de 2 a 3 anos ou detenção de 2 a 3 anos, ou multa. Então, eficiência, capacitar, melhorar, não forçar o servidor a trabalhar mais do que ele suporta para poder ter um salário melhor. Então, é o cumprimento. Se são 8 horas, ele vai cumprir 8 horas. Se você ultrapassa, o servidor vai sobrecarregar, né? As capacitações para que eles tenham consciência tanto da parte legal, como também como desenvolver. E uma coisa interessante, desenvolver bem sua função sem estresse. Um suporte psicológico quando for preciso. É preciso também, para nós vamos olhar o servidor que menos recebe, naquele cargo que mais trabalha, assim, em termos de peso, de por exemplo, um gari, uma varredeira de rua, né? Esses são os auxiliares. Eles têm que ter um plano de saúde. Tem que ter um cartão verdura para ajudar na alimentação, nutrir mais aquele servidor para que ele possa trabalhar mais tranquilo, mais alimentado. Os gari, por exemplo, nós vamos oferecer 3 lanches para eles no período de trabalho. Ou seja, chega, tem um café reforçado, pega no serviço, aí lá no meio do expediente tem uma fruta e no final ele tem um outro lanche, além dos EPIs. Então isso está sendo melhorando a eficiência dos serviços ofertados. Eduardo, como você pretende lidar com a transição para um cargo político, sendo sua primeira vez como candidato a prefeito? Montar uma equipe e, se caso técnica, caso verifique possibilidades de atos corruptos, temos que fazer uma auditoria, custe o que custar, mas eu não posso pegar uma prefeitura para mim amanhã e falar assim, gente, eu estou pegando a prefeitura quebrada, que não tem dinheiro nem para pagar o funcionalismo no 5º dia último do mês de janeiro. Então é complicado. Então a gente vai ter que fazer uma equipe boa de transição e que possa investigar dentro do portal de transparência o preto no branco, o que está lá e o que está no papel. Só assim verificou que tem erro, vamos registrar, levar o Ministério Público para o conhecimento e também providenciar com urgência uma auditoria. Eu gostaria que você falasse, antes das considerações finais, aqui, quais são suas propostas para a gestão fiscal e orçamentária do município de Brasília de Minas, sendo eleito? Nós temos que criar um plano diretor com o apoio da Câmara, porque quando é coisa boa, a Câmara Municipal quer aparecer, né? Quando é coisa ruim, a Câmara Municipal sai fora. Então, quando fala-se de imposto, né? Então, a gente tem que fazer, junto à população, uma sensibilização que sem imposto
a prefeitura não consegue desenvolver algumas ações que dependem do recurso arrecadado. Conscientizar o cidadão que ele está tendo benefícios, né? Nós vamos tratar da limpeza urbana com carinho, com olhar atencioso, para que realmente o cidadão esteja satisfeito. Olha, eu tenho uma coisa comigo, sabe, Patrick, que eu carrego. Quando você está satisfeito com a administração, com seu local de trabalho, você colabora em tudo. Então, essa questão, ela tem que ser reestruturada. Vamos dar oportunidade ao povo liquidar. A gente vê até esses feirão de SBT, por que a prefeitura não pode fazer um feirão para a gente estar solucionando esses problemas, entrando em acordo? E além do mais, eu ainda te digo mais, temos também que está no nosso plano aqui de urbanização, você vai perceber que é uma coisa interessante, né? Eu até coloquei aqui, criação das 3 subprefeituras, né? Que nós vamos criar 3 subprefeituras, uma em cada distrito, Fernão Dias, Vargem Grande e Angicos, e a questão de regularização de chacreamentos e regularização de terrenos. Então a gente tem hoje como, né, junto com o cartório, com um projeto de lei enviado à Câmara, para regularizar essa situação, porque nós temos muita gente que não paga imposto porque o terreno não é regularizado. Então, temos que fazer um mutirão, né? Eduardo, nós temos aqui 5 minutos. Eu vou fazer 2 perguntas para você e eu preciso que você responda essas 2 perguntas nesses 5 minutos restantes. Qual a principal mensagem que você gostaria de transmitir aos eleitores nesta campanha? E a segunda pergunta, por que a escolha da sua vice uma mulher? 5 minutos. Então, pessoal, eu quero dizer que a escolha da vice, primeiramente, porque minha mãe foi uma mulher de firma, de garra, criou 5 filhos. E a mulher, ela tem uma capacidade muito maior do que o homem, do olhar humano, do olhar sensível, e nós queremos que a nossa gestão tenha esse olhar mais sensível para a população menos carente, para as mães solteiras e também, principalmente, para as mulheres, principalmente para encorajá-las a entrarem na política. E a questão dos meus agradecimentos, eu gostaria muito de agradecer a Deus pela oportunidade que estar aqui, um simples professor, concorrendo com 5 doutores. Brasília de Minas foi governada por doutores. Hoje nós temos uma oportunidade de colocar um professor que quer fazer para o povo, assim como nós transformamos uma escola, nós também podemos transformar uma cidade, porque aqui tem coragem, aqui tem fé e aqui tem garra. E sempre eu digo, o resultado é você e sua consciência na urna. Vote no Eduardo Gaia e você está voltando, com certeza, em Brasília de Minas, andar a cada ano 4. Isso é o compromisso maior que temos com vocês. Meu povo, meus conterrâneos, um abraço a todos vocês e é para frente que se anda. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a disponibilidade do candidato a prefeito do Solidariedade, PL, Eduardo Gaia. O objetivo do podcast com essa entrevista é realmente levar ao povo a oportunidade de verem projetos, de verem ideias, ideais e planos de governo, vamos dizer assim. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Fico muito agradecido aqui pela sua presença, viu? Muito obrigado. É pra frente que se anda, Brasília de Minas. Gente, muito obrigado e tenham todos uma ótima tarde, noite, dia, enfim. Valeu, muito obrigado.